Hoje eu vou responder uma das perguntas que me fizeram lá no Instagram, onde eu invisto R$100 mil. Se você tem interesse em saber, fica comigo. Sejam bem-vindos ao canal Valoriza, eu sou o Enéas e aqui a gente fala sobre finanças, sobre investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí que eu vou direto ao assunto. Vamos supor que você ganhou lá R$100 mil. Você ganhou de uma herança inesperada, um processo judicial que você nem lembrava mais, de repente ganhou na loteria, enfim, ganhou um prêmio de alguma coisa aí, enfim, você ganhou R$100 mil. O que você faz com esse prêmio? Sua vida está relativamente ok, seu salário paga suas contas, né? Então você não precisa lá desse valor para pagar dívida, para pagar nada disso. E o que eu vou falar aqui, claro, é a minha estratégia, né? A sua pode ser diferente. Mas vamos lá então. O que eu faço com esses R$100 mil que acabou de cair na minha conta? A primeira coisa é o seguinte: eu tenho dívida, eu tenho conta, eu tenho financiamento, eu tenho carro financiado, eu tenho imóvel financiado. Se eu tenho, acabou o vídeo. É isso que eu vou fazer. Eu vou amortizar o meu financiamento, eu vou amortizar lá meu financiamento do carro, da casa, enfim. E algumas pessoas falam assim, pô, mas o financiamento da casa, o juro é baixo, por que eu vou amortizar isso daí? A questão não é só o juro, a questão é o risco. Quando você tem um financiamento de R$100 mil, você tem um risco daquilo ali explodir, como já aconteceu aqui nesse país, tá? O financiamento pode ficar maluco, a inflação pode subir, pode mudar alguma regra, e você fica lá 20 anos com financiamento que pode um dia, do nada, te ferrar. Então a primeira coisa que eu faria é diminuir o risco. Aquela parcela que eu pagava do financiamento eu vou passar a investir depois disso, né? Então esse é o primeiro ponto, eu pagaria minhas dívidas. Agora, vamos supor que você não tenha dívida, o seu carro não é financiado e nem o seu apartamento. Você vive de aluguel ou você já tem um imóvel quitado. E aí, o que eu faço? Eu sou iniciante, não sei o que fazer, né? Claro, se alguém está fazendo uma pergunta dessa é porque efetivamente é iniciante, né? Senão não estaria perguntando isso. E o que eu faço? Bom, o primeiro passo, que é o passo mais simples, que a maioria das pessoas não faz, é pega esse dinheiro, coloca numa renda fixa simples, enquanto você estuda e decide. Não tem pressa de fazer o melhor investimento do mundo. A pressa vai te levar a querer uma taxa maior, a querer uma oportunidade maior, e você vai entregar o seu dinheiro para o mercado. Para o mercado, para o assessor, para o gerente do banco, para o amigo, para o cunhado. Você vai perder esse dinheiro. Então o que você faz? É muito simples. Você pega todo esse dinheiro, coloca na renda fixa, enquanto você vai estudando o que você efetivamente quer esse dinheiro. Movimentar muito dinheiro, especialmente em renda variável, é sempre um perigo muito grande, especialmente para o iniciante. A gente erra, a gente pode entrar no timing errado. E aí, se o cara é iniciante, se o cara é experiente, tudo bem, né? Pega o dinheiro, põe de uma vez lá na bolsa e pronto. Mas se o cara é iniciante, o cara põe 100 mil num momento que não era o melhor, a gente não tem como saber, a gente só sabe depois, né? E aí esse 100 mil vira 70 daqui a pouco. O cara vai ficar desesperado e vai vender e vai amargar um prejuízo de 30 mil, né? Vai ter o seu capital reduzido. Então, não faz isso. Coloca numa renda fixa primeiro, né? Ah, mas eu não conheço nem renda fixa, então coloca na poupança, porque poupança você conhece. Enquanto o dinheiro está na poupança, você não consegue fazer nenhuma besteira com ele, ele fica lá guardado. Claro que a poupança, né, gente, não é a melhor opção, né? Então procura lá, se é um Tesouro Selic, de repente, eu acho que é uma opção aí bem razoável, né? Então coloca tudo no Tesouro Selic, é seguro, é um título público, é um investimento em renda fixa mais seguro que existe no nosso país, né? Então você vai lá, compra tudo no Tesouro Selic e deixa lá por enquanto. Aí você vai estudando outras coisas, renda variável, sua carteira e tal. E claro, eu vou falar aqui o que eu faria, né? E vamos alocando aos poucos, sempre aos poucos. Por quê? Alocar aos poucos, muitas vezes, pode não ser o melhor assim, numericamente. Né? Se você alocar tudo de uma vez é melhor. Tudo bem. Mas alocar aos poucos é melhor porque vai reduzir o seu risco. Então você não tem aquele risco de botar todo o dinheiro de uma vez e tomar na cabeça. Fora que alocar aos poucos permite que você vá estudando aos poucos também. Então você tá lá com o dinheiro na renda fixa e vai estudando, sei lá, ações, vai estudando FIIs e tal. Seguindo esse princípio que eu falei para vocês, qual é a carteira que eu montaria? O que eu ia colocar, o que eu ia investir efetivamente para deixar esses R$100 mil ali rendendo? Então eu tenho lá os R$100 mil e já estudei o que eu vou fazer com esse dinheiro e agora eu vou aqui falar para vocês.
Primeiro, eu estou considerando que esse não é um dinheiro da reserva de emergência, não é um dinheiro que eu vou precisar, isso é um dinheiro livre, tá? Um dinheiro que eu posso deixar por longo prazo, pro Enéas velhinho lá, esse dinheiro vai ser da aposentadoria, enfim, é um investimento de longo prazo, tá? Um investimento sem prazo, vou deixar isso bem claro para você. Eu pegaria uma boa parte desse dinheiro, vamos falar 40% da nossa carteira hipotética aqui, e colocaria num título do Tesouro de longo prazo, atrelado à inflação. Hoje o mais longo que a gente tem é o IPCA mais 2045. Ah, não pode ser um renda mais? Até pode ser um renda mais, que renda mais é até mais longo, tal, é até melhor. Mas para evitar confusão, né, para deixar um título mais simples, eu vou colocar o IPCA mais 2045. Se você quer aprender sobre o renda mais, eu deixo aqui um vídeo nos cards que vai te ensinar mais para você sobre esse título. Mas colocaria então no Tesouro IPCA 2045 40% desse dinheiro. Ah, mas não precisa diversificar na renda fixa? Não, não precisa. A gente diversifica para diminuir o risco, para mitigar o risco. Acontece que a renda fixa do Tesouro Direto, né, que são títulos públicos, é o menor risco possível. Qualquer outro título de renda fixa vai acrescentar risco, não remover. Então, entendam bem isso. Diversificar é importante? Sim. Por que a gente não diversifica na renda fixa? Porque os títulos públicos já são o investimento mais seguro dentro da renda fixa dentro de um determinado país, tá? Dívida soberana. O que seria mais seguro do que um título do Tesouro? Um título, por exemplo, do Tesouro Americano. Aí seria mais seguro ainda, porque nós estamos falando de uma economia melhor do que a nossa, né? Mais firme, mais durável, mais estável, enfim, com mais segurança jurídica, etc, etc. Mas, dentro do Brasil, eu colocaria 40%. Ó, é um percentual grande, hein? Renda fixa tem que ser uma parte importante da carteira de vocês, porque vocês acham que vocês aguentam as quedas, mas na verdade vocês não aguentam. Mas vamos lá, o que mais eu colocaria nessa carteira? Eu colocaria 25% em ações. E aí assim, ó, já vamos lembrar aqui da estratégia lá no começo, hein? Eu não ia pegar isso aí e colocar no primeiro mês, eu ia colocando aos poucos, tirando do lado do Tesouro Selic, esse mês, né? Vamos supor que cada mês eu tire ali uns, sei lá, 5 mil reais ou 10 mil reais, tiro do Tesouro Selic e aloco nessa minha carteira que eu tô falando aqui para vocês, tá? Então não ia ser colocado tudo de uma vez. Mas 25% acho que dá pra gente colocar em ações. Quantas ações? Acho que umas 10 pelo menos dá para colocar com 25% do patrimônio. E, bom, como é que eu escolheria essas ações, né? Quais seriam os critérios que eu ia utilizar? Porque, veja, eu tô falando aqui com iniciantes, tá? Tem que ser ações do novo mercado. Ah, mas só tem ação boa no novo mercado? Não. Mas é uma governança melhor, é uma forma de se proteger. Tem que ter 10 anos de bolsa. Se não tiver 10 anos de bolsa, descarto. Por quê? Porque empresas de IPO recente é território de manada. Geralmente, a IPO recente não tem muitos balanços auditados. Elas têm um risco maior, eventualmente. Você pode até ganhar mais, claro, mas elas têm um risco maior e não é isso que eu quero. O que eu quero é ganhar consistentemente no longo prazo. E claro, um outro fator é que elas têm um lucro consistente. Nossa, mas que coisa confusa, o que é lucro consistente? Vou mostrar para vocês aqui um gráfico de lucros de uma empresa nos últimos anos. Isso aqui é um gráfico de lucros consistente. Isso aqui é um gráfico de lucro não consistente. Não é difícil, né? O lucro consistente é aquele lucro que está sempre crescendo, sempre melhorando. É fácil de ver, qualquer iniciante consegue. Claro que eu vou acabar olhando algumas coisas ali, uma empresa que de repente não tenha muita dívida, né? Pouca dívida, que tenha margens aí compatíveis com o segmento, que não tenha rolos aparentes, assim, né, crise, dá uma pesquisadinha ali no Google Notícias para ver se não tem, se não envolve muito rolo e tal, e pronto, né? Eu não posso me aprofundar aqui nesse vídeo, senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando de ações. Mas isso que eu falei para você já está suficiente para eu escolher pelo menos umas 10, e aí fecha mais 25% do meu patrimônio. 25% mais eu colocaria em fundo imobiliário. Pelo menos 10 também, acho que dá para escolher, apesar que FII é um pouquinho mais difícil, é um mercado mais novo. Escolheria apenas FIIs que sejam multi, ou seja, multi-inquilinos, multi-imóveis. Ah, como é que eu descubro isso? Cara, é só entrar lá no site do FII que você vai saber na hora se o FII tem um inquilino, ou se o FII tem 100 ou 20, e se o FII tem um imóvel, ou se o FII tem um monte, né? O que eu quero? Eu quero um monte de imóveis com inquilinos diferentes. Por quê? Porque aí você mitiga o risco, né? Se um inquilino sair, não vai acabar com a rentabilidade do FII. Eu prefiro FIIs que tenham mais de 5 anos de bolsa e prefiro gestoras com mais de 10 anos, porque 10 anos já deu para você ver se a gestora está lá para fazer um negócio sério ou só para ficar ganhando taxa de administração. O que mais que a gente pode olhar no FII para escolher um bom FII? O histórico da vacância, né? Vê lá se a vacância, né, que é a quantidade de imóveis vagos ali,
Se fica mais ou menos constante ali, 5%, 10% até, tá bom, dá para aceitar, né? Quanto menos melhor, claro, né? E se os resultados têm uma certa consistência. O que aquele FII ganha com aluguel? Tem se mantido, tem crescido com o passar dos anos? Se tem, muito bom. Se não tem, a gente pode olhar um outro exemplo ali, né? E, bom, dentro de FIIs eu acho que dá para olhar também a gestão. Se a gestão tem um bom histórico, né? É a mesma coisa que eu falei das ações. Procura lá no Google para ver se não tem rolo, não tem, né, passando a perna nos acionistas e tal. E uma última coisa de FII que eu gosto de ver, apesar de eu estar falando isso aqui de forma muito resumida, mas acho que essa é bem legal, é ver se você não está pagando taxa de administração demais. Como é que faz isso? Muito simples. Você divide os custos com a administração pelo receita total. Ou, se você quiser, despesa por receita. Porque a maioria da despesa é custo com a administração mesmo, né? Se essa proporção não tiver ali 15%, 10% ou menos, perfeito. Se tiver 20%, mais de 20%, aí o FII só está lá mesmo para tirar dinheiro seu e transferir para a administradora, tá? Isso é diferente de olhar a taxa de administração. A taxa de administração é 1% do patrimônio, 0,5%, 1,5%. Isso às vezes é um pouco difícil de comparar. Mas se você olha despesa por receita, né, ou custo com administração por receita, é um jeito mais fácil e mais óbvio, você compara todos na mesma base, tá? Recomendo que vocês façam isso. Então, 25% da minha carteira seria de FII. Eu escolheria 10 FIIs dessa maneira que eu falei para vocês aí. Multi, com histórico, com gestão que seja bacana, com uma vacância baixa, com resultado consistente e tal, e com despesas dentro ali de um limite ali de 15%, no máximo ali, das receitas. E sobrou 10%, certo? Aí se você me segue aqui no canal, você vai assustar com isso, mas é o seguinte, eu tô assumindo aqui que esse 100 mil vai ser investido uma vez só. Eu vou pegar esse 100 mil, botar lá e não vou ficar aportando todo mês. Qual que é o certo? O certo é você ir aportando todo mês, né? Você ganha seu salário, né? Sobra um dinheirinho, você vai lá e aporta. Ganha salário, sobra, então todo mês você tem dinheiro novo. Esse 100 mil não vai ter dinheiro novo. Eu vou alocar esses 100 mil, quando eu acabar de alocar esses 100 mil, acabou. Então eu gostaria de ter pelo menos 10% exposto a bolsas no exterior. A única forma de fazer isso com pouco dinheiro de uma vez só é comprando um ETF. E aí acho que vai morrer uma fada, porque eu detesto ETF, eu não tenho nem um centavo em ETF, nunca terei. Mas, enfim, eu sei que tem muita gente que gosta e não tem problema, tá, gente? Quem gosta, vai lá e continua investindo. Acho que é mais gente ganha dinheiro com ETF do que com ação, com stock picking, por causa justamente da simplicidade. Mas é o seguinte, esse caso aqui é uma exceção da exceção, né? Eu acho que ter um pouquinho do patrimônio em moeda forte é importante. O ideal é você investir direto no exterior, né? Então pega o seu dinheiro, manda para a corretora no exterior, compra ações lá no exterior direto, acho que isso é importante. Mas, num caso aí de um investimento de uma vez só, que não tem muito bem o que fazer, compra lá um ETF, lá como o IVVB11, né, que segue lá o SP500, só para ter essa exposição. Não é o que eu recomendo, mas para responder essa pergunta, se eu tivesse só 100 mil e nunca mais fosse investir mais nada, provavelmente eu faria isso pela simplicidade. Você vai fazer uma remessa de 10 mil reais, acaba sendo um valor pequeno para você ter no exterior, para justificar uma conta e tal. Enfim, o que eu faria mesmo é trabalhar mais, ganhar mais, para poder investir mais no exterior. Então vamos lá, como é que ficou nossa carteira hipotética aqui? 40% dela eu coloquei em Tesouro IPCA+, uma renda fixa que rende acima da inflação, bastante segurança e muito boa por longo prazo, né? Péssima por curto prazo, mas muito boa por longo prazo. 25% ficaram em ações de boas empresas, que têm resultados consistentes, que são do novo mercado, que já tem um histórico confiável. 25% ficaram em fundos imobiliários, que são fundos multi, fundos que têm resultados consistentes, pouca vacância, têm despesas controladas. E 10% ali, esse 10% criminoso, ficou num ETF da SP500, né? Eu usei aqui de exemplo o IVVB11, que é uma forma de se expor ao mercado internacional, e isso ajuda na nossa resiliência de longo prazo. É muito importante que a gente tenha um pouquinho de tudo, né? Então, investimento exterior é importante. Eu nem considero isso aqui investir no exterior, tá? Comprar ETF não é investir no exterior, é investir no Brasil, lastreado no exterior. Mas é o que tem aqui para hoje, para esse problema que me foi proposto, a gente sempre dá para fazer o ideal. Então vamos lá, para a gente concluir essa história aqui, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não adianta imitar o que eu estou fazendo aqui. Eu quis ensinar algumas coisas para vocês, mas você vai ganhar mais investindo naquilo que você conhece. Ah, mas eu só conheço CDB.
beleza, cara, investe em CDB, tá dentro do limite de FGC, não tem problema, ou vai lá pro Tesouro Selic, vai ser melhor, né? Enfim, investe naquilo que você conhece. Investir na coisa que você não conhece, porque alguém falou, mesmo que seja alguém que você confia, vai provavelmente te levar a algum ferro no futuro. Porque daqui a 5, 10 anos, a tese pode não se sustentar, os ativos podem despencar e você tá lá sem saber o que você tá fazendo. Você tá lá porque mandaram você fazer e aí isso vai dar problema para você. A estratégia de investimento de longo prazo só funciona se ela chegar até o longo prazo. E você só consegue chegar até o longo prazo se você tiver certeza do que você está fazendo. Então, se você só sabe investir em renda fixa ou em, sei lá, terreno, vai lá e compra um terreno. Então, que é melhor, é algo que você, de repente, conhece. Esse é o ponto mais importante, tá? Isso aqui que eu falei para vocês é a minha estratégia. Cada um tem que pensar naquilo que funciona para você. Sabe que você vai ganhar mais deixando seu dinheiro na poupança do que seguindo dica de amigo, de parente, de youtuber, de cunhado, de qualquer coisa. Não siga dicas. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês é exatamente isso. Aonde você investiria 100 mil reais se você só tivesse 100 mil reais para investir, não tivesse dívida e também não fosse ter mais aportes no futuro? Aonde você colocaria esse dinheiro? Colocaria tudo numa coisa só? Dividiria como eu fiz? Enfim, o que você faria igual e o que você faria diferente? Deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. E eu peço que, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago algum conteúdo aí de investimentos, de finanças. E principalmente deixa ali o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. A gente volta semana que vem. Até lá!